A dor do ciático não é só uma dor. É aquela sensação que te rouba o chão, que te faz travar de repente no meio da sala, ou aquela pontada elétrica que começa na lombar e desce pela parte de trás da coxa, às vezes até o pé, causando formigamento, dormência ou, o pior, uma ardência que parece queimar a pele por dentro. Eu sei bem o que você está sentindo. Por anos, acompanhei milhares de pacientes com essa dor incapacitante, que nos faz questionar até mesmo as tarefas mais simples, como levantar da cama ou calçar um sapato. É uma dor que mina a sua qualidade de vida e o seu humor. Mas eu quero te dizer algo importante. Na maioria das vezes, essa dor não é uma sentença. Ela é um sinal de alerta de que o nosso corpo, especialmente a nossa base, a nossa coluna, precisa de atenção e de ajustes simples, mas cruciais. A boa notícia é que existem atitudes práticas, baseadas em ciência e fisiologia, que você pode começar a aplicar hoje para acalmar essa crise e dar ao seu nervo ciático o espaço que ele merece. Eu sou o Dr. Mário Silva, roteirista médico sênior. E antes de detalharmos as estratégias de alívio, é meu dever profissional reforçar algo fundamental. As informações que eu trago aqui são baseadas em diretrizes ortopédicas e de saúde pública do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Coluna. Elas têm o objetivo de informar e apoiar o seu tratamento, mas jamais devem ser usadas para diagnosticar ou, em hipótese alguma, suspender ou alterar medicamentos prescritos pelo seu médico. Se a sua dor for súbita, acompanhada de febre, perda de controle da bexiga ou intestino ou fraqueza muscular repentina nas pernas, procure o pronto-socorro imediatamente. Para entender como aliviar o ciático, precisamos primeiro entender o que é o ciático. Pense nele como o maior e mais longo cabo elétrico do seu corpo. Ele sai da sua coluna lombar, na região baixa das costas, passa pela pelve e se divide, descendo por trás das pernas até os pés. A dor que você sente na perna não é um problema na perna em si. É o cabo sendo beliscado ou esmagado lá em cima, na sua origem. O culpado mais comum desse aperto é um disco intervertebral herniado, uma compressão óssea, estenose, ou, em muitos casos, um músculo piriforme excessivamente tenso que atravessa e, literalmente, abraça o nervo. Quando esse nervo é comprimido, ele reclama. E como um cabo elétrico danificado, ele manda um sinal de curto-circuito para toda a sua extensão, causando a dor irradiada que chamamos de ciatalgia. E o que nós fazemos no dia a dia que piora essa compressão? É aí que entra o primeiro e talvez o maior erro da vida moderna: a nossa postura sentada. O veneno da posição sentada e o disco esponja. Nós passamos mais tempo sentados hoje do que nunca na história. O ato de sentar, se feito de forma errada, aumenta a pressão nos discos intervertebrais em até 40% em comparação a ficar em pé. Quando você se senta e relaxa, curvando a coluna para a frente, você está empurrando os seus discos, que são estruturas parecidas com anéis de gelatina, para trás. É exatamente para trás que o nervo ciático sai da coluna. Por isso, a primeira estratégia de alívio e prevenção é uma mudança postural urgente. Use a regra dos 90-90-90. Joelhos em 90 graus, quadris em 90 graus e cotovelos em 90 graus sobre a mesa. Mas o segredo que realmente alivia o ciático é manter o suporte lombar. Se você não tem uma cadeira ergonômica, enrole uma toalha ou use uma pequena almofada e coloque-a firmemente na curva inferior das suas costas, logo acima do cóccix. Isso força sua coluna a manter a curvatura natural e tira a pressão do disco, abrindo espaço para o nervo. Nunca, em hipótese alguma, fique sentado por mais de 45 minutos ininterruptos. Coloque um alarme e levante-se, mesmo que seja apenas para beber um copo d'água e dar 2 passos. Esse pequeno movimento é vital.
A nutrição e a hidratação do seu amortecedor. O segundo pilar, que muita gente ignora, é a saúde interna do disco. Pense nos seus discos intervertebrais como pequenas esponjas. Durante o dia, sob o peso do corpo, eles perdem líquido. Durante a noite, quando você se deita e a gravidade para de agir, eles se reidratam. Se você está cronicamente desidratado ou se a qualidade do seu disco está comprometida, essa esponja fica ressecada, perde altura e vira um mau amortecedor. Um disco desidratado é um disco que comprime mais facilmente o ciático. Portanto, uma estratégia poderosa e gratuita para dar suporte ao ciático é manter uma hidratação excelente. Beba água de forma consistente ao longo do dia. E além da água, precisamos falar dos nutrientes que o disco adora. O magnésio e o cálcio são essenciais para a saúde óssea e muscular. O magnésio, em particular, ajuda a relaxar a musculatura tensa, incluindo o músculo piriforme, que, como eu disse, muitas vezes estrangula o ciático. Incluir alimentos ricos em magnésio, como sementes de abóbora, espinafre e abacate, apoia o relaxamento muscular e a saúde estrutural. Essa é uma estratégia de apoio que trabalha a causa da dor, e não apenas o sintoma. O uso inteligente de gelo e calor. Não confunda. Muitas pessoas me perguntam: Doutor, Mário, uso gelo ou uso calor para a dor do ciático? A resposta depende da fase em que você está. E esse é o nosso terceiro pilar: o uso da termoterapia inteligente. Confundir isso pode piorar drasticamente a sua dor. Quando a dor é aguda, intensa, recente e queima. Estamos falando de inflamação. Nessa fase, a prioridade é diminuir o inchaço e a irritação. O que faz isso? O gelo. Aplique compressas de gelo envolvidas em uma toalha na região lombar ou na área de maior dor, seja o glúteo ou a parte de trás da coxa, por 15 a 20 minutos, algumas vezes ao dia. O gelo age como um anestésico local, diminuindo o fluxo sanguíneo e acalmando o nervo irritado. Já o calor só deve ser usado quando a dor está mais crônica, quando ela é mais muscular, causada por tensão e rigidez. O calor relaxa os músculos e aumenta o fluxo sanguíneo, o que é ótimo para liberar a tensão do piriforme e dos músculos lombares cansados. Mas, se você usar calor durante a crise de inflamação aguda, você pode aumentar o inchaço e a dor. A regra é: gelo para a briga, inflamação aguda; calor para o relaxamento, tensão muscular crônica; o risco do alongamento excessivo na crise. O quarto ponto, e um dos maiores alertas que eu deixo para quem está sofrendo com o ciático, é sobre o movimento na crise. Quando o nervo está inflamado, ele não quer ser esticado. Ele já está sendo esticado ou comprimido. A maioria das pessoas tenta alongar o glúteo de forma agressiva durante a dor aguda, mas isso pode puxar ainda mais o nervo e irritá-lo. O que precisamos fazer é o que chamo de movimento de conforto. Na fase aguda, foque em descomprimir, não em alongar. A melhor posição de alívio é muitas vezes a posição fetal, deitado de lado com os joelhos dobrados ou deitar de costas no chão com as pernas elevadas em 90 graus sobre uma cadeira ou sofá. Quando a dor acalmar, e somente então, você pode introduzir movimentos suaves, como a rotação pélvica deitada no chão, balançando os joelhos para um lado e para o outro. Movimentos suaves de mobilidade e não alongamentos forçados são o que o ciático precisa para começar a se recuperar. O alongamento mais útil é o alongamento do tendão da coxa, isquiotibial, mas ele deve ser feito com cautela. O ponto é: nunca force a dor. Se doer, pare. O movimento deve ser terapêutico, nunca doloroso. O escudo protetor da coluna, fortalecendo o núcleo. Nós chegamos ao quinto e talvez mais importante pilar para a saúde de longo prazo do seu ciático: o fortalecimento do seu core.
O core não é só o abdômen que vemos no espelho, é o cinturão de músculos profundos que sustentam a sua coluna lombar, incluindo os músculos abdominais, lombares, pélvicos e o diafragma. Se o seu core for fraco, toda a carga do seu corpo recai sobre a coluna vertebral e, consequentemente, sobre os discos, aumentando a chance de compressão. Um core forte é o escudo que protege o nervo ciático. Mas atenção, eu não estou falando para você fazer 1000 abdominais tradicionais. Abdominais feitos de forma errada podem, na verdade, aumentar a pressão nos discos. O foco é na estabilidade. A estratégia aqui são exercícios de estabilização, como a ponte de glúteo ou a prancha modificada, feita com os joelhos no chão, se for iniciante. Esses exercícios ensinam o seu corpo a manter a coluna neutra e a recrutar os músculos de suporte. Comece devagar. Faça 3 séries de 10 a 15 repetições para as pontes de glúteo, por exemplo, prestando atenção em contrair o abdômen e os glúteos, e não apenas a lombar. Essa rotina, feita regularmente, funciona como um colete muscular interno, tirando o estresse crônico dos seus discos e do seu nervo ciático. A dica de ouro: gerenciamento do estresse. Quero deixar uma dica final, que é a de ouro, e que tem um impacto profundo na dor do ciático. O estresse emocional e a ansiedade fazem com que, inconscientemente, tensionemos a nossa musculatura profunda. Um dos músculos mais ligados à coluna e ao ciático é o psoas. Ele é um músculo flexor do quadril que, quando cronicamente tenso por estresse, puxa a coluna para frente e pode aumentar a pressão na região lombar, contribuindo para a compressão do nervo. Aprender a gerenciar o estresse através da respiração diafragmática ou técnicas simples de mindfulness ajuda a relaxar essa musculatura profunda. Respire fundo, enchendo o abdômen, e expire lentamente. Essa prática simples, feita por 5 minutos antes de dormir, ajuda a soltar a tensão que você acumulou durante o dia e pode ser um alívio silencioso e poderoso para o seu ciático. Lembre-se, o ciático inflamado é um problema complexo que requer uma solução multifacetada. Não se trata apenas de tomar um anti-inflamatório, mas sim de ajustar seu estilo de vida. Sentar direito, hidratar o seu corpo, saber quando usar gelo ou calor, mover-se com inteligência e fortalecer o seu centro. Essas estratégias não prometem a cura imediata, mas oferecem o apoio estrutural de que a sua coluna precisa para se recuperar e prevenir futuras crises. É um investimento na sua mobilidade e na sua liberdade. Não guarde este conhecimento só para você. Se você tem um familiar ou amigo que vive reclamando daquela dor que pega na perna, compartilhe este vídeo. A informação correta é o primeiro passo para retomar o controle da sua saúde. Eu sou o Dr. Mário Silva e a minha missão é descomplicar a saúde para que você viva mais e melhor, com menos dor. Se este conteúdo te ajudou, curta e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos encontros. Cuide da sua coluna, cuide de você. Até a próxima.